Fala galera, está começando mais um Bro e Brisa, esse podcast em que a gente senta, parte uma broa, pega um cafezinho e brisa sobre o que a gente quiser. E hoje a gente vai brisar sobre um assunto que surgiu durante... chorando já, gatinho. Gatilho. Não, mas surgiu enquanto a gente conversava, né, sobre alguns pontos assim, momentos que a gente estava passando e que eu acho que é um tema comum, né? Eu percebo que é um tema comum para muitas pessoas, assim, uma dificuldade, na verdade, comum, que é pedir ajuda. Né? É uma parada que é óbvio que a gente não consegue viver sozinho. É impossível viver sozinho. É impossível você dar conta de tudo sozinho. Mas a gente tem muita dificuldade com essa questão de pedir ajuda, né? De pedir suporte, de, enfim, e receber. Às vezes você não pede, você recebe. Você tem pessoas à sua volta que têm essa disposição de ajudar, se colocar à disposição ali pra ser um apoio, e você não sabe receber isso. Isso é muito doido. E é um assunto que eu acho que rende bastante coisa aí, bastante reflexão, e eu acho que faz sentido a gente trazer pra cá. Total. E já vamos começar com a perguntinha sagaz. Como é que é pra você, Rachel, pedir ajuda? Você tem dificuldade? É uma coisa simples, não é? Tá chorando. Palhacitas. Cara, eu tenho muita dificuldade, Lu. Você viu que eu já... tenho muita dificuldade. Quase que a respiração não acontece, entendeu? É muito difícil pra mim pedir ajuda, assim. E quando eu tô pedindo, eu acho que eu já tô pedindo pra caramba. Mas aí as pessoas ficam assim, você só pediu um guardanapo. Olha só, eu percebo que existem mais ou menos 2 motivos pelos quais eu não peço ajuda, Lu. Que é... Um é que... Sorry, mãe, mas... Vou ter que falar. Revelações. Pula. Mas, cara, a minha mãe pedia bastante favores, né? Tudo bem, né? Pessoa, né? Dona de casa ali. Um monte de coisa pra fazer, ela precisa de ajuda. Claro, não tem problema. Mas a minha mãe me pedia muitos favores, assim, que me deixavam irritada. Não é, por exemplo, lavar a louça. Isso não é favor, é tarefa de todo mundo. Eu acho que muitas mães fazem isso. Pais, em geral, assim. Porque... como é que é? Eu que criei, eu limpei a bunda, não sei o quê. Então, você cria aquela relação assim de... Pô, me retribui aí, né? Faz um favorzinho pra mamãe. Carreguei 9 meses, desgraça. Só que minha mãe pediu os favores mais improváveis, assim. E isso me deixava irritada quando eu era mais nova. E aí eu lembro dessa sensação de irritação e eu pensava assim, eu não quero submeter as pessoas a essa irritação. Eu não quero que as pessoas me ajudem necessariamente porque eu tô pedindo. Eu não quero que as pessoas fiquem irritadas de sentirem que tem que me ajudar, sabe? E aí eu comecei a... Eu posso pedir, mas eu não vou pedir porque eu não quero irritar as pessoas. Não quero incomodar. Não quero incomodar, entendeu? Então eu passei a tomar essa decisão, assim, de não vou pedir ajuda porque eu não quero incomodar, não quero irritar, porque eu sei que, às vezes, quando me pedem favor, eu fico irritada, entendeu? E não é assim, gente, não posso pedir pra Raquel lavar o prato dela. Não, claro que não, mas assim, o controle tá do seu lado. Aí você me pede pra sair lá do quarto pra pegar o controle pra tu. Querida, aleijou? Tipo, e beleza, é isso, né? Enfim. Era isso. E tem um outro motivo que eu percebo, eu não sei como é pra vocês, mas eu me sinto muito endividada quando eu recebo ajuda. É como se começasse a ter eu fizesse um compromisso, entendeu? É como se eu assinasse um contrato. É como se eu pegasse um valor emprestado, entendeu? E aí eu não sei que expectativa se cria em relação à minha pessoa quando alguém me ajuda. E aí eu tenho muito medo dessa expectativa. Que pode se criar por ter me ajudado. Talvez eu deva demonstrar uma gratidão futura em algum momento e me sacrificar por conta daquela ajuda que fulana fez ou fulano fez por mim. Eu tenho essa sensação enorme
de dívida quando eu recebo ajuda. Então, eu não quero me endividar. Eu não quero me comprometer com a expectativa de outra pessoa, olha só. Então, não vou pedir ajuda. Vou lidar sozinho É, aqui. exato. Eu acho que pra mim cai muito nesse lugar também, de dívida, né? Eu acho que de uns anos pra cá eu consegui melhorar um pouco nesse ponto. Mas depende. Eu ainda sinto dificuldade de espontaneamente assim, pegar e, pô, fulano, tem como tu fazer isso aqui pra mim? Pô, tem como tu quebrar esse galho aqui pra mim? Tipo assim, normalmente eu espero que isso venha espontaneamente. Se vier espontaneamente, dependendo de quem for e como vier, dependendo de quem for, eu posso até aceitar. E do que for também. Mas eu acho que também num contexto familiar, a questão de receber algo de alguém ficou muito atrelada à ideia de dívida mesmo. Tipo assim, você me deve satisfação. Até certo ponto sim, mas em determinadas fases não. Até certo ponto não também, né? Muito não, na verdade. Então, tipo, você me deve satisfação ou você me deve não me decepcionar. Você me deve viver uma vida que não é mais ou menos o que eu imaginei pra você. Você deve suprir as minhas expectativas, entende? Então... Aí não. É pesado? É um fardo, assim, né? É tipo uma dívida zona. E aí é isso, assim. E até hoje, dentro desse contexto, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de aceitar espontaneamente uma ajuda. Não, deixa que eu faço pra você. Não, deixa que eu compro pra você. Putz, você disse dinheiro. Você falou dinheiro. Você vai pegar o teu suor e vai botar em mim? Jamais. Parou. Exatamente. Dinheiro não, tá? Dinheiro é complicado. E aí, pra mim tá nesse lugar também de dívida, assim, e eu não quero. E tem pessoa, e aí eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Quando é uma questão, porque eu acho que o pedir ajuda e receber ajuda, pra mim tá muito no lugar de confiança. Tipo assim, se é uma pessoa que eu confio, que eu sei que tipo ela tá realmente fazendo porque ela quer fazer, e não necessariamente ela vai botar um prazo ou na primeira oportunidade que ela tiver de, pô, mas talvez eu fiz tal coisa pra você. Se essa pessoa não é desse perfil, eu tenho mais facilidade de receber essa ajuda. Porque eu sei que em algum momento também eu tenho minha consciência. Eu não sou uma pessoa sem noção. Então, tipo, em algum momento, espontaneamente, eu tenho essa noção de que, tipo, caraca, fulano, fechamento, quebrou esse galho pra mim, tô devendo ele ali, tipo assim, te devo uma. E eu vou, quando tiver a oportunidade, eu vou retribuir. Só que eu tenho receio da cobrança. Entendeu? Da cobrança. Porque tem gente que joga, tem gente que faz realmente pra te ter na mão. Pra ter algo a dizer sobre você. Enfim. Não, vai cagar. Então pra mim tá nesse lugar também de dívida, assim, eu não gosto. Sim. Sabe, E, assim, e não que a gente deva se importar até certo ponto. Porque é isso, assim, quando você fala, não, vai te incomodar, quando você coloca termos sobre ajuda no sentido de, pô, eu não quero te incomodar, eu não quero extrapolar seus limites, por exemplo. E a pessoa, não, tranquilo. E depois a pessoa vem te cobrar, aí você faz assim, não, calma. Você não deve se sentir culpado, porque você, calma aí. Você falou que tava fazendo de bom grado, assim, e do nada tu quer botar um valor, uai. Que é a questão da confiança. Tipo, Parou, cara. Não é uma pessoa confiável, nesse sentido. Mas aí tem um outro lado também. Eu sinto que eu não quero me sentir endividada. Só que eu entendo que relações, elas são trocas. Independente da gente firmar um contrato ou não, sabe? Independente da gente formalizar algo ou não, é de bom tom que seja uma via de mão dupla. Então, eu entendo que fato, se hoje você recebe a ajuda de alguém, você tem uma ligação com aquela pessoa, de alguma forma, sabe? E você tem uma obrigação com ela, entre muitas aspas. O que eu acho que o ponto é, quem oferece ajuda é aquilo, fazer sem esperar necessariamente receber, porque você não sabe quando aquela outra pessoa estará disponível em condições ou vai querer realmente, necessariamente retribuir aquilo ali na mesma medida. E aí você evita uma frustração. Sim. Você só faz se der pra você fazer, realmente, se você quiser muito fazer, sabe? Enfim. Mas eu acho que eu tenho essa consciência de que, tipo, uma vez que você recebe ajuda, pedindo ou não,
você tem um trato, sabe? E isso é massa, ter essa consciência, mas às vezes é justamente por entender isso, esse fundamento da vida, eu acho, essa regrinha da vida, que eu, às vezes, não quero. Porque eu não quero, mano, depois ter que... Ter que. Exatamente. Do verbo haver, do pronome relativo que, entendeu? Exatamente. Sim, mano. E eu sinto que pedir ajuda, ele cai num lugar de se colocar vulnerável também. Tipo, tem algumas ajudas, alguns pedidos de ajudas que é como se você estivesse tirando a roupa na frente da pessoa. Né? É ginecologista. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, cachorro. Esperar o cachorrinho, gente. Fazer a gentileza de calar a boca. Brincadeira. Mas, obrigada, lindo. É isso, assim. É de você se colocar num lugar vulnerável mesmo, tá ligado? Dependendo do tipo de dificuldade que você tá passando naquele momento, você pedir ajuda ou receber ajuda naquele momento demanda você expor coisas que não são tão fáceis de expor, não. Lados, sombras nossos que não são tão fáceis de expor. Exato. E aí, isso me faz entrar em outro ponto, Lu, que é... Recentemente a gente passou por uma situação muito difícil, né? Emocional, muito intensa. E a gente enfrentou essa situação de uma forma muito solitária, né? E quando eu comecei a expor um pouco mais dessa situação para as pessoas recentemente, por exemplo, para minha mãe, eu passei meses sem comentar com ela o que estava acontecendo na minha vida. E aí, recentemente, eu fui lá e comentei, eu expliquei. Falei com a minha chefe também. Tinha falado com o meu chefe de uma forma mais superficial, mas foi para uma das primeiras pessoas que eu comentei, assim, de fora. E ele foi muito compreensivo. Muito obrigada, inclusive, Gabriel. Um beijo. E falei com a minha outra chefe, porque eu tenho 3 empregos. Aquela. Mas... Júlia. Tenho só 2, gente. E a pergunta que me fizeram, assim... Não que me fizeram, mas que comentaram, assim. O comentário que faziam era... Você não precisa passar pelas coisas sozinha. E eu... Realmente... Não é, menina? Só que aí depois nossa, realmente, eu podia ter pedido ajuda. Eu podia ter... Aquilo, gente, um fato sobre mim. Eu tenho uma voz de cobrança na minha cabeça que não tem nada, ninguém tá me cobrando nada. Mas ela pega qualquer coisa aí do universo. Sua barriga que mora na cabeça dela. Sim. Exato. Pega o passarinho voando. Olha como o passarinho vive com leveza. Tá vendo, Raquel? Você devia viver mais com leveza. É assim, entendeu? E ver essa voz de cobrança falando assim, cara, você não precisava ter passado pelas coisas sozinha. Por que você não pediu ajuda? Sabe? Você podia ter pedido ajuda pras pessoas. E eu comecei a perceber que não é tão simples assim, gente. Tem ocasião que a gente não pede ajuda não por orgulho, assim. Não porque não quer estar nu na frente das pessoas. Mas, cara, você tá tomando as decisões muito difíceis. E você sabe exatamente por que você tá tomando. Você não tá tomando a melhor. Você não tá escolhendo a melhor opção. Você tá escolhendo a menos pior. Entendeu? E aí... Dentro desse contexto... Eu acho meio complicado... Porque as pessoas, elas querem ajudar dentro dos termos delas. E tudo bem. Você não precisa ajudar. A partir do que elas acham que estão entendendo do que está acontecendo da situação e do que elas acham que pode ajudar a resolver. Exato. Só que dentro disso, a pessoa vem te dar um conselho, entendeu? Ou te dar o que ela acha que vai ajudar. Exatamente. Só que você tá tão imerso na situação, você tá tão cansado, desgastado, que você sabe exatamente por que você tá tomando aquelas decisões, entendeu? E aí você não quer ter que explicar, justificar, expor por que você tá tomando aquelas decisões, entendeu? Então acaba que
você fica meio assim... Quer saber? Não vou pedir ajuda. Eu não quero ter que explicar por que isso tá acontecendo. Eu não quero ter que justificar por que eu tô tomando tal decisão, sendo que eu sei exatamente por que eu tô tomando essa decisão, entendeu? Eu acho que isso também é uma parte difícil sobre ajuda, entendeu? Sim. Porque, cara, eu não tô precisando de conselho. Eu não tô precisando de julgamento agora. I never needed you to be strong. Às vezes a gente não precisa necessariamente de aconselhamento ou de uma perspectiva daquilo. Às vezes a gente só precisa falar sobre e se distrair por 1 hora, 30 minutos. Desviar a nossa atenção um dia daquela situação, daquele momento. E isso já é uma grande ajuda. Eu sinto que, às vezes, a gente, né, no geral, quando a gente vê alguém que tá passando por uma situação, a gente quer salvar aquela pessoa. E às vezes você não vai salvar, velho. Sabe? Às vezes a gente não vai salvar a pessoa, a gente não vai conseguir resolver o problema central. Porque a única pessoa que consegue fazer algo sobre aquilo ali é a própria pessoa. Só que como que eu posso ajudar ou trazer um pouco mais de leveza nessa situação? É às vezes fazendo um bagulho idiota, pequeno assim. Que você traz algum fôlego, um respiro no meio dessa situação toda pra pessoa conseguir continuar. É aquela parada que a gente tava conversando. Com até mais leveza, né? Com mais leveza. Ou só tomar um ar. A pessoa toma um ar e aí ela consegue aguentar mais um dia, né? Consegue avançar mais um dia. Talvez ela não tenha que necessariamente parar, sabe? Porque ela deu uma respirada. A gente até tava trocando ideia sobre isso, né? Que é tipo, a gente anotou, a corrida vai ser corrida pela pessoa. A maratona é a pessoa que vai correr, a gente que vai correr. Exato. Ninguém vai poder terminar a prova por ela. Ninguém vai poder diminuir a prova por ela, entendeu? Isso não vai acontecer. Só a pessoa pode fazer completar a maratona. Por ela, atravessar a linha de chegada. Mas, sabe aqueles carinha que tem na beira, assim? Que dá um Gatorade, uma água, uma fruta, às vezes? Às vezes, a sua ajuda não é correr a corrida pela pessoa. A sua ajuda é dar uma garrafinha de água no meio da maratona. Ou tirar ela da maratona. Às vezes a ajuda não é essa. Pois não precisa. Por que você tá correndo? Não precisa estar aí, né, nessa maratona. Mas a ajuda vai ser um copo d'água. Aí a pessoa, um copo d'água, a pessoa ela já vai respirar, vai conseguir se concentrar na respiração dela. Ela não vai pensar, nossa, que tempo seco, eu tô me matando, eu quero desistir. Que sede, eu quero desistir. Quando você dá um copo d'água, ela só pensa em continuar, talvez. Eu dou conta. E o que seria esse copo d'água, né, Lu? Pois é. Depende do contexto, né, parceira? No meu contexto, por exemplo, eu chamei uma amiga umas 2 vezes pra ir pro karaokê. E aí não rolou, assim. Não por culpa dela, necessariamente, nem por culpa minha, só não rolou, não deu. Aí a gente marcou uma vez, aí não vai dar por conta disso ou aquilo. Aí marcamos de novo. E naquela ocasião, talvez fosse tudo que eu precisava. Tipo, ir pra um karaokê, entendeu? Não necessariamente a pessoa conseguiria resolver meu problema, realmente. Correr a minha maratona. Mas me dá o copinho d'água, assim, sabe? Sim. Se alguém tivesse... Rachel, me passa seu endereço, que eu vou te mandar uma pizza de pepperoni. Caraca, meu irmão. Uma sobremesa gostosa, geladinha, cremosa. Isso já ajuda muita coisa. É bizarro como... Nossa, vai resolver o problema. Não vai, meu irmão. Mas, simples fato de você lembrar da pessoa. Pô, ela gosta de tal coisa. Vou mandar. Cara, a pessoa vai se distrair por pelo menos 15 minutos, né? Que ela vai pensar assim, pô, fulano... Vai aquela coisinha, pô, fulano mandou tal coisa aqui. Vai estar comendo e... Depois ela vai voltar a pensar no problema, porque é isso. A gente tem que voltar pra realidade. Mas a ajuda, às vezes, ela vem de ações... E não tô falando de, tipo, de receber, só de, vem a nós, tipo, a gente mesmo. Às prestar vezes assistência. É uma coisa que eu fazia muito. Fazia muito não, assim, mas eu tinha um hábito... Calma aí, né? Hábito e fazia muita coisa, a mesma coisa. Mas eu tentei exercitar, assim, é que eu tenho amigas que não estão próximas, né? Moram no Rio. Então, às vezes, pô, cara, o dia foi difícil, o trabalho tá assim, tá assado.
eu tinha interesse, pô, mandava um açaí. Eu sabia mais ou menos a combinação que ela curtia, mandava um açaí, obrigada e tal. Então é uma coisa pequena, velho, que não vai, eu não vou mudar o trabalho dela, eu não vou conseguir mudar o chefe dela, eu não vou conseguir mudar o contexto dela agora. Só que é um breakzinho que dá na situação ali, naquele momento. E que eu acho que é isso, a gente subestima as pequenas ações, sabe? Os pequenos atos, assim, né? Sim. Isso rolou um pouco, por exemplo. Aí vira uma cumplicidade, né? Que é... Eu me vejo muito cúmplice, e ele também, meu cúmplice, do Vini, né? Beijo, Vini. Meu colega de trabalho. Ele trabalhava muito, gente. Ele trabalhava muito. E uma vez, os sobrinhos dele iam fazer uma apresentação, né? Aí ele falou, Rachel, eu queria muito assistir. E eu morava muito longe. Não sei se nessa época eu já tava morando no Areal ou eu acho que eu tava em São Sebastião ainda. Longe. Longe. Né, e ele falou assim, eu queria muito assistir. E acho que já era no Areal, mas enfim. Não era tão perto quanto, né? Agora. Agora. E eu falei, cara, vai ver teus sobrinhos, entendeu? Ele trabalhava muito, ele tava sempre trabalhando muito e quase não tinha tempo pra família dele e tal. E aí eu substituí ele, eu dei as aulas dele pra que ele pudesse assistir essa apresentação. É isso. Eu ia solucionar o problema de hérnia de disco do Vini? Não ia solucionar. A outra expondo os problemas reais das pessoas. Não ia. Meu Deus, cara. Sorry. Pi. Bota eu ia resolver a merda do casamento dele. Mentira, não é? A hemorroida? A hemorroida dele. Eu babei, mano. Que ódio. Que ódio, desculpa. Processinho, né, amigo? Eu jurei que você era meu amigo. Eu jurei que você era minha amiga, filha da porra. Mas eu ia, conseguir resolver a questão da... Poder ajudar financeiramente ele, por exemplo, assim. Ah, não, amigo, não trabalhe esse dia, toma aqui a diária, sabe? Não, né? Mas é isso, é uma ajudinha que você dá às vezes, sabe? É uma pequena coisa que você faz que já vai ajudar pra caramba. Agora, eu tô pensando aqui, a gente dá exemplos de coisas que a gente já fez ou faz por outras pessoas. Mas assim, teve alguma coisa recentemente, alguma situação que você foi realmente ajudado, assim, que você pensa, caraca, olha, ou na vida, ou aqui eu recebi ajuda aqui, e foi difícil me abrir, mas eu recebi, aí dane-se, aí se pega, tô recebendo ajuda. Tenho várias, recentemente eu tenho várias, mas que tem surgido assim, né? Mas porque eu tenho precisado. A palma, velho. Tremendo. Mas tenho 2 exemplos. Um que aconteceu muitos anos atrás, quando eu tava no colégio. Eu entendi, eu juntei 2 informações nada a ver e eu achei que o trabalho era pra ser entregue, sei lá, dia 18 de março. E na verdade era pra ser entregue dia 11, uma semana antes. E eu só tinha começado a fazer, não tinha terminado. Aí a gente tinha a opção de fazer sozinho ou de fazer em dupla, né? E eu tinha escolhido fazer sozinha. Cara, o professor chegou, falou, podem me passar o... Ai, gente, ainda bem que esse trabalho... O professor chegou não, a gente tava falando assim, antes da aula. Ainda bem que chegou a data de entregar esse trabalho, porque eu não tava mais aguentando fazer. Gente, como assim? Calma aí, qual foi? Meu olho tremendo. Como assim? Aí. Caraca, que Rachel, aconteceu? É pra entregar hoje? Cara, me subiu aquele calorzão assim, que ia tirar 0, simplesmente. Um trabalho que eu tinha começado a fazer. Não foi simplesmente, não tô afim. Aí a minha amiga falou, amiga, fica calma. Eu vou botar seu nome no Vamos trabalho. revelar o nome da diva. Ingrid Neto, muito Arrasou, obrigada. Ingrid Inclusive, foi a mesma que quando eu me mudei, fiz um chá de casa nova, ela lá do Mato Grosso do Sul me mandou uma airfry, galera. A airfry que eu tenho, ela que me deu. Um beijo, Ingrid Neto.
Tamo te esperando aqui, hein, pra gente fazer umas coisinhas, umas gracinhas. Na moral. Inclusive, vou fazer uma coisa em homenagem a ela. Que merda, véi. Só ela vai entender essa. Só ela não, mas assim... É uma piada muito antiga essa, mas tudo bem. Então, ela chegou e falou assim, amiga, eu boto seu nome. Eu, não, cara, tu fez o trabalho todo sozinha, não sei o quê. Não, é isso, né? Vou arcar com as consequências. Ela, amiga, Calma, não custa você. nada. Calma, Jesus. Eu, hein? Pra quem sofre tanto. Exato. Aí ela, não custa nada. Foi lá e botou. Aí ela foi lá e colocou rapidinho no Word e imprimiu lá no colégio mesmo. A capa e trocou, né, a capa. Né? Eu fiquei assim... Diva. Ela arrasou muito, assim. Demais. E a mais recente, eu guardo muito essa lembrança com muito carinho, que foi... Eu comprei uma geladeira usada, né, quando eu me mudei pra minha casa. Só que a geladeira era muito ruim. Era o que eu tinha condições de pagar, né, galera? E aí ela deu problema, tivemos que trocar o motor, perdemos compra, perdemos frango, enfim, os produtos que estavam no freezer, assim, né? E aí, num dia que ela deu problema, a gente foi atrás de talvez consertar. E nisso a gente, bora passar no Carrefour e olhar de novo o preço da geladeira, que as geladeiras estavam um absurdo de cara quando eu tentei comprar. E, tem que estar um preço legal, porque iam fazer queima de estoque, nananã. Só que eu não tinha o limite todo da geladeira. Eu precisaria dar uma entrada. E eu já tinha feito algumas apresentações na banda, né? E aí, a líder da banda, né, a Tati, eu tava falando com ela porque eu tinha marcado um ensaio com ela. Eu falei, Tati, eu vou ter que cancelar porque ia ser um ensaio só com ela. Eu e ela, a gente ia trocar umas ideias de arranjo. Tati, eu vou ter que cancelar porque a minha geladeira deu problema. E aí, a gente tá tentando... Já consertamos. Ela falou, vê se não é uma peça. Às vezes é isso. Eu, não, a gente já tentou consertar, deu problema de novo. Nananana. Aí eu tô aqui no Carrefour vendo uma geladeira. Aí, cara, eu acho que foi a Michelle falou assim, cara, por que tu não pede o da banda? O dinheiro que você já fez na banda adiantado, entendeu? Porque, não adiantado, tipo, eu já tinha feito, mas ela ia pagar numa data específica. Aí eu falei, real, toda sem graça, com um furico na mão, falei, Tati, você me passaria o das apresentações que eu já fiz para eu dar de entrada na geladeira? Ela, passo. Mas quem faz essa operação de pagamento é a produtora e ela não tá me respondendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do meu dinheiro, vou te transferir e depois quando você receber você me devolve. Aí ela pegou do dinheiro dela, da reserva dela lá e, me emprestou, né? Porque na hora a produtora tava ocupada, né? Ela prestou essa assistência, assim. E quando eu troquei a geladeira, eu filmei e mandei pra ela. Minha geladeira chegou! Entendeu? Então, esses dois exemplos são os mais marcantes pra mim, assim, de que, cara, eu precisei muito e a pessoa... Deu um help. I got you, kid. I got you. Mas e tu, mano, tu tem? Sim. Não, esse lance da geladeira é doido. Não, do trabalho também, tá doido. É uma delícia quando tu dá um molão assim, ó. Um molão, filho. Sabotado pela tua memória. Pela tua cabecinha, E aí tem alguém pra, tipo assim, calma aí, filho. Não, calma. Calma. Vai dar tudo certo. Cara, no geral, eu falo, né, dessa questão da dificuldade de receber ajuda e tal, mas eu fui muito ajudada na vida, assim, eu percebo. De ter pessoas parceiras ao meu lado que gostavam de mim, que tipo, vou te indicar pra Lu. Tem tal trabalho, não sei o quê, vou indicar Lu. Lu, você não quer fazer, não? E teve uma fase na gastronomia, né, foi um ano mais ou menos ali de faculdade, um ano de trabalho, que foi aquele boom de food truck. Aquilo tava muito alto, hypadaço. Uhum. Então tinha muito evento pelo Brasil, mas assim, no Rio de Janeiro tava estourado. Tinha muito evento. E aí eu entrei nessa equipe e eu adorava trabalhar com eles. Era divertido trabalhar com eles, na verdade, sabe? A gente trabalhava muito, 12 horas ou mais. Era muito cansativo, mas também era muito divertido. A gente comia, a gente bebia, ouvia música, dançava, enfim, e se ajudava, sabe? Era uma parceria, tá ligado? E aí eu lembro que nessa época tinha muito desses eventos, né? Eu basicamente era o meu sustento.
né? Basicamente foi o meu sustento por 1 ano. Tinha muitos eventos que ficavam longe, eu morava longe. Uhum. E aí tinha que era basicamente a líder da equipe, a Carol. Salve, Carol. Maravilhosa. E ela, direto assim, não, dorme lá em casa. Não, fica lá em casa. Ou então fica na casa na época, namorado dela e tal. Não, tranquilo. Vamos fazer, você vai trabalhar assim, você vai trabalhar nesse evento assim. Às vezes eu, tipo, ela vinha me chamar, ó, tem tal evento rolando e tal, não sei o que, esse final de semana em tal lugar. Eu falava, pô, adoraria, mano, mas não vai dar pra mim, porque é muito longe. De que hora, tal hora, vai ficar ruim pra eu voltar e tal. Ela, não, então vamos lá pra casa. Fica lá em casa, você vai pegar esse evento assim, vamos fazer essa grana assim. E isso daí foi muito marcante pra mim, sabe? Mas no geral, eu acho que muita coisa que rolou, aconteceu na minha vida, tipo o Cabo Verde também. Não que assim, vamos ajudar. Mas eu acho que isso vem muito de consideração também, de eu saber me relacionar com as pessoas, né? E as pessoas acabarem e confiarem em mim e acabarem, tipo, vou indicar. Cabo Verde também foi uma experiência massa demais na minha vida, profissionalmente falando, pessoalmente falando, que foi minha primeira vez no exterior, a trabalho, novinha, com 22 anos. Foi uma oportunidade para gerenciar uma cozinha e foi uma oportunidade que veio através de um amigo cabo-verdiano. Eu estudei com um cabo-verdiano, Hernani, beijo Hernani também, na gastronomia, e a oportunidade era pra ele, né? Só que ele não queria voltar pro país dele, ele foi fazer mestrado em Portugal, tá ligado? E aí, nessa época, o meu TCC era sobre culinária afro-brasileira, influência da cultura africana na mesa, né? Na mesa brasileira, assim, né? Na comida brasileira e tal. E então a gente trocou muito, tiveram vários momentos também ali da nossa jornada acadêmica em que eu ajudei ele também, entendeu? Tipo, a gente fala português, né? Cabo Verde fala, a galera de lá fala português, mas ele tinha dificuldades com algumas questões da língua, principalmente no contexto acadêmico. Então, teve momentos, sim, que eu fui suporte pra ele também, pra fazer fechar um trabalho, enfim. E isso retornou, sabe? E aí retornou com essa indicação, ele me indicou e tal. E aí eu fui viver essa experiência. São coisas... eu acho que essas coisas me marcaram, mas assim, o tempo inteiro. Eu acho que também tem a família da Mari, lá no Rio de Janeiro, que é tipo uma segunda família, assim. Uma segunda família lá. Lá no Rio, que durante quase que todo o período da faculdade, eles foram muito acolhedores. A gente viveu muita coisa lá. Eu, Larissa, Mariana, Munk, a gente viveu muita coisa legal, assim, profissionalmente falando, enfim, de lazer e tal. Porque a família dela deu muito suporte pra gente, pra mim e pra Lari, assim. Porque a gente morava longe, enfim, várias coisas. E acabou que eles, não, fica aqui, não, vamos fazer, não, vai com a gente, não. Nova Iguaçu e Bangu. Parceiro, A gente pegou um mês de... Eu lembro das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, a gente pegou um mês de extra. Que tinha muito isso, né? Quando rola evento no Rio de Janeiro, é a época de você fazer uma graninha extra. E aí a gente cada uma pegou um extra num hotel, sabe? Por 30 dias. E aí, mas eram todos ali pra Zona Sul, né? Quem conhece sabe, Nova Iguaçu, Bangu, longe pra caramba. E no caso a gente pegou demanda de café da manhã. Então a gente tinha que bater o ponto 5 horas da manhã. A gente tinha que bater o dedo lá no ponto 5 horas da manhã. E Jesus, a gente sai de madrugada. Então, ficando em Nova Iguaçu, em Bangu, nunca ia acontecer. Nunca. Nessa época a Mari morava no Leme. E aí a gente ficou um mês lá, morando na com casa, ela. com a Mari. A galera tinha 3 filhas, passou a ter 5. Pois é, passou a ter 5. E aí a gente morou dentro do quarto da Mariana, basicamente. Multiplicou as filhas. Nossa, foi muito doido essa época, assim. A gente basicamente sono. A gente só trabalhava e dormia. Lavava roupa e era isso. Mas foi uma experiência que tá aí no nosso currículo. Foi uma experiência muito boa, muito válida. E que só foi possível realmente por conta da Mari Munk. Do suporte, da ajuda. Exato, da ajuda. E você pedia essa ajuda? Você esperava a galera... Nossa, Lolozinha, você tá aí, né? Aí você, eu tô aqui. Normalmente é assim. Normalmente eu troco muita ideia. Você assim, tipo...
Eu sinto que assim, se você não se comunica, no geral, não é que você. Vou me relacionar por interesse, não é isso. Mas se você não se comunica, você realmente não consegue criar laços e nem, tipo, nem ajudar alguém e nem ser ajudado, sabe? Então, eu conversava muito. Então, no geral, eram ajudas que as pessoas ofereciam. E eu costumava... nessa época, assim, eu não costumava negar, assim, tipo... não sei o quê. Era até meio abusada, às vezes, eu acho. Abusava. Tem nem como, eu acho, né? Tipo... Pois é. Não, tipo... Não, fica lá em casa. Sério? Mas... Aí eu perguntava, tipo... não vai ser incômodo, tal. Não, tal, não sei o quê. Beleza, então bora. Sabe? Mas hoje em dia, eu sinto que eu tenho muito mais dificuldade de estar vulnerável. Mas eu acho que por conta de episódios, né? Coisas que a gente vai passando na vida. Então, de estar vulnerável e chegar assim... Pô, fulano, não tô legal. Caraca, pra conversar. Pô, não tô legal. O que é? Tal coisa. Falar os reais motivos, assim. De tipo, caraca, não tô bem por conta disso, aqui. Essa ajuda da conversa. Eu tenho sentido bastante dificuldade de fazer isso com as pessoas, até pessoas próximas. Eu acho que eu faço mais com você. Você é a pessoa que... Minha rede, assim. Mas eu tenho essa dificuldade. Tá tendo. Tá rolando. Nossa mãe, nosso pai. Não, compra tal coisa. Não, pode deixar que eu compro. Eu fico, não quero incomodar e tal. Essa coisa de incomodar é muito forte, assim. Detesto. Sim. Na moral. Sim. Total, mano. Eu não gosto que as pessoas tenham... Sempre vão ter. Mas eu não gosto que as pessoas tenham algo a dizer sobre isso. Então eu fico, não quero não. Pô, fulano, não gosto. Não, me deixa, tá de boa. Não, eu vou dar um jeito. Aí me viro em 30 mil pedaços. 30 mil versões pra dar conta, mas eu vou dar conta. Exato. Aí a gente tem o quê? Depressão e ansiedade. Tudo bom. Aqui, ó. Não. Eu também. Aqui, ó. Assim, cutícula tudo em pé, assim. Esquisito. Total. Isso. Mas é isso, mano. O bagulho é doido. E eu queria saber. Vamos encerrar? Não. Sim, né? Pois é. Acho que basicamente isso é complexo. Eu vejo que é uma dificuldade de pessoas à minha volta também. Tipo, pessoas à minha volta que nunca... Tipo, é um esforço muito grande pra nunca precisar de ninguém. Pra nunca depender de ninguém. E realmente, depender dos outros é complicado, velho. Isso é uma coisa, eu acho que uma pessoa que a gente deveria trazer, inclusive, aqui, é o Jefferson Conrado. Beijo pra ele. Jefferson é um homem cego, gente. Então, tem pessoas que elas precisam de ajuda. Eles não são dependentes. Ele não é dependente de ninguém. Mas tem coisa, só pelo simples fato do mundo funcionar de forma muito visual, né? Ele vai ter que pedir. Como é que é isso pra ele? Entendeu? Não tem opção. Tipo Exatamente. Como é que é isso pra ele, entendeu? Então, acho que vou deixar o convite, hein? Chega aí, Jafão. Mas... Que, inclusive, é advogado, atleta de goalball. Exatamente. Apenas. Pai, marido. E atleta de atletismo também, tá? Bicho corre. Run. É o cara. Eu já trabalhei com ele também. Top de linha, né? Massa. Padrão FIFA, gente. Massa. Muito bom. Mas é isso, assim. É uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais, por exemplo. Você prefere fazer sozinha ou pedir ajuda? Aí a pessoa carregando o sofá sozinha com uma cadeira, entendeu? Não, tipo, eu não sei, é o cara que, sei lá, era uma barra de ferro, eu acho. Atravessada. Real, assim, caso real, o cara com uma barra de ferro atravessada, o cara pegou e foi pro hospital sozinho. Porque ele não queria incomodar. Aí eu acho que isso é nível hard. Nosso pai é meio assim. Na moral. E a gente internalizou isso. Real. Né? Não, meu pai, muito assim. Ele com suspeita de dengue, cara, ele andou uns 3 km pra ir ao hospital. No sol. Tipo, no sol de 1h da tarde, assim. Sozinho. Tudo bem, né? Não tinha muito o que fazer no sentido de a gente não poderia carregar ele, porque a gente era criança. Mas assim, ele, sei lá, outros adultos? Sabe? Enfim. Então, é isso. Fala um pouco pra gente, assim, como é que você se sente. Você tem dificuldade de ajudar? Você tem questão com favor? Eu tenho um pouquinho de questão com favor, assim, dependendo. Não me peça nada! Qualquer coisa, não conte comigo. Eu adoro fazer me desavisa. Exato. Eu adoro fazer essa piada. Tô lá na banda,
Mas e aí, Tati? Se você precisar, chama a Ellen. Ela disse que quer ajudar você aí. Adoro fazer isso. Mas eu adoro ajudar, cara. De verdade. Eu adoro. Eu não tenho uma pessoa. Eu não sou uma pessoa com muitos recursos. Mas no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Só que não me peça favor desnecessário. Uma coisa é tu tá com uma enxaqueca, tu tá com uma enxaqueca, assim, não tá nem conseguindo levantar do sofá direito e tal. Pega uma água pra mim. Claro que eu vou fazer um favor pra pessoa, a pessoa não tá legal, vou pegar um copo d'água, entendeu? De boa. Mas tu tá no teu quarto, eu tô no meu, aí você fala... D'água, véio. Não, beleza, às vezes é isso que a pessoa precisa, mas... Você tá no seu quarto, eu tô no meu, Raquel... Vou dar um biscoito, lembrei de uma água, de um biscoito. Da Juju tô... Esse pessoal aqui é uma água, um biscoito, pessoal em situação de rua, alguma coisa assim. Raquel, você pode pegar água pra mim? Não, posso não. Eu pego, normalmente eu pego, mas eu fico chateada, entendeu? Pego e... Eu pego e jogo. Mas é isso, assim. Você sente dificuldade de pedir ajuda? Ou você sente dificuldade de ajudar alguém? Porque às vezes é isso também. Ai, eu tenho condição de ajudar, mas me dá uma preguiça. Ai, foda-se, né? Tem isso. Tem sim. Tomara que se lasque, né? Ai, tomara que não precisem de mim. Como é que é isso pra vocês? Pois é, fala, comenta no Instagram, no Spotify. E mais uma vez, manda pra quem tu conhece. A gente tá quase chegando nos 100 seguidores no Instagram. Nossa, 100 seguidores, o que é isso? Pouca coisa. É pouca coisa. Pra rede social é pouca coisa. Mas se a gente for pensar 100 pessoas numa sala, é cabeça? Pô. Então 100 pessoas que estão aí, né, acompanhando de alguma forma o nosso trabalho, já pra gente é muita coisa e a gente tá super feliz por cada uma dessas pessoas que estão conferindo, acompanhando de alguma forma. Então, indica, a gente quer chegar nos 100, a gente quer chegar pelo menos nos 50 lá no YouTube, então vai lá se inscreve no canal, por gentileza, que aí a gente consegue liberar pra fazer live e movimentar, trazer mais brindes, como boné, camisa, enfim, interagir, conhecer um pouco mais de vocês também. E é isso. Era esse projeto ir adiante. Valeu, até a próxima. Beijo.